combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E aí ele fala mais especificamente a Timóteo: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor, verso 18, me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Amém? Quem estava aqui na quarta-feira? Ok. Então você que não estava, eu vou fazer uma breve revisão, não posso falar nos detalhes, porque a gente precisa terminar, só falta na verdade o último ponto, a conclusão dessa mensagem, mas vamos dar uma passada, pode ir lá para os slides, Jorge, por favor, e a gente vai passar os tópicos para você ter uma ideia, apesar de que quem está no grupo da liderança e quem espalhou, eu vejo sempre que eu não estou em muitos, mas pelo menos da EBD, irmã Gilmara, sempre que eu coloco, logo depois ela já está espalhando também para o grupo dos professores aí. Essa é a ideia. Você que é líder, quando verificar o esboço da mensagem do grupo do conselho, você espalha para os seus grupos aí, tá? E aí vai chegar na maior quantidade de pessoas da igreja. Pode passar. A gente começou pensando, primeira coisa, aí você que estava na quarta, nos ajuda, quem não estava, vai só ouvir você dizendo, mas pode ler também. Primeira coisa que é preciso, quando a gente está se aproximando de fechar um ciclo, e a gente está se aproximando de fechar um ciclo, todos nós. Como é o nome desse ciclo? Não é nem nome, né? É um número, né? Mas é o ano de 2024. Está fechando para todo mundo, tá? Mas a gente começou dizendo que ciclos na nossa vida se abrem e se fecham o tempo todo. Até a gente partir, quando mais um ciclo vai se fechar e outro vai se abrir, só que esse vai ser eterno, mas vai se fechar um ciclo. E a gente tem que estar vivendo, se preparando para esse ciclo, o ciclo da vida, que vai se fechar. Mas ao longo da vida, vários ciclos se abrem e se fecham. É um curso que começa, um curso que termina, é um concurso que se vai fazer. No final, me lembrem, eu não esquecer de a gente orar por aqueles que vão fazer concurso. Eu sei de pelo menos 2, Kleber e Edjane, os 2, né? Vão estar fazendo concurso, agora à tarde, concurso da Secretaria Municipal de Educação de Aracaju. Não sei se tem mais gente. Williane? Enfim, tem um bocado. Quem sabe os nomes aí, a gente vai, na hora da oração, a gente vai dizer, para que você também possa se lembrar. O concurso é à tarde, me parece que os portões, a partir do meio-dia, então no final do culto a gente vai orar por eles. Mas eu dizia, ciclos que se abrem e que se fecham, concurso que se faz, um curso da motivação, que é interessante nas palavras de Paulo, sempre é isso. Ele me deu forças para quê? Para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios, porque ele era o apóstolo aos gentios, a ouvissem, e fui liberto da boca dos leões. É interessante que ele não agradece pontualmente por, assim, algo específico, alguma bênção específica na vida dele. Ele agradece pela presença de Deus, que permitiu a ele, ou que através dele, a mensagem fosse plenamente proclamada.
Isso também deve ser, meu caro, estou falando com você porque você deu início a essa reflexão, mas a reflexão é para todos nós. Isso deve ser um motivo da nossa reflexão também. A gente olhar para trás e perguntar também, o que me motivou no reino ao longo desse ano? Qual foi minha motivação? Qual será a minha motivação no dia 31? A nossa ideia é fazer um culto repleto de gratidão. O sentimento é gratidão. Vou até me policiar para a gente não pedir muito. Pode até pedir um 2025 e tal, mas sem muito pedido. Vai vasculhando, reconhece a ação de Deus ao longo da jornada, dando livramento diante dos perigos. Aqueles que ele viu e aqueles que ele não viu. Meus irmãos, teve livramentos em 2024 que a gente viu, foram nítidos. E teve outros tantos que você não viu, mas Deus livrou. Você crê assim? Paulo passou por poucos. No verso 17, a segunda parte, ele diz, eu fui libertado da boca do leão. E naquela época, né, já chegando perto de Nero, você sabe que os cristãos eram entregues para espetáculos públicos. Não se sabe se foi especificamente um livramento de uma sentença dessa, mas tantos outros livramentos ele teve. Por exemplo, ele foi julgado algumas vezes. Capítulo 25 de Atos, de 1 a 5, a gente encontra Paulo relatando. 3 dias depois, aliás, Lucas, né? 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo. Paulo não queria. Pois, como é que está ali? Pois, na verdade, eles estavam preparando uma emboscada para... coisa que não se sabe. Ninguém divulga uma emboscada, se quer que ela aconteça. Mas havia uma emboscada preparada, uma cilada preparada. Transfira ele. E a intenção era, no caminho, fazer uma emboscada e matar Paulo. Morreu nessa emboscada? Não. Quem sabe algumas emboscadas foram armadas ao longo de 2024. Algumas armadilhas foram tentadas ao longo de 2024. Você nem soube. Mas Deus sabia. E livrou. Então, na sua oração e na minha oração de gratidão a Deus, a gente deve lembrar de agradecer. Deus, obrigado pelas armadilhas das quais o Senhor me livrou. Obrigado por aquelas armações que eu não vi, mas o Senhor viu, eu nem sei. Coisa estranha, né? Pode parecer estranho. Eu vou orar no que eu nem sei. Você crê, você já respondeu. Você crê que teve coisa que você não viu e Deus livrou, não é? Elas vão sair, depois você nem vai entender. Nós já escutamos, mas você já escutou alguém testemunhando e dizer assim, se eu nem sei, não fui eu que falei, não. Eu abri a boca e disse umas coisas, se você me perguntar o que eu falei, eu não vou repetir agora, porque eu não sei mais o que eu falei. Foi Deus que falou pela minha boca. Alguém já passou por essa experiência? Você falar e depois, meu Deus, o que foi isso que eu disse aqui? É Deus, através do Espírito Santo, que habita no crente, que faz isso, e nessa ocasião livra Paulo de uma emboscada. E ele é grato por conta disso. Ele está analisando e percebendo que Deus esteve com ele ao longo da jornada. A partir do 27 até o 29, no mesmo capítulo, ele fala ao rei, rei Agripa, e crês nos profetas? E aí ele mesmo responde, eu sei que você crê. Então Agripa disse a Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode me convencer a tornar-me cristão? Paulo respondeu, em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem, se tornem como eu, porém, sem estas algemas. Paulo estava preso. Além de ele estava preso, falando tudo isso que ele falou. Mas vamos para outra experiência, em Damasco, capítulo 9 de Atos, 19 a 25.
Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. 21. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? 22. Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. 23. Decorridos muitos dias, foi que acontece? O que foi que aconteceu? Os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. De novo. 25. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura da muralha. A gente não tem ideia do que é isso, né? Era uma cidade murada, tinha uma muralha cercando a cidade, e os discípulos de Paulo botaram ele num cesto, pendurado numa corda, e desceram pelo muro, pelo lado de fora, para ele fugir. Era ameaça de morte. Ameaça de morte, qual era o motivo? Pode passar. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Mais o 28 e 29, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Ele era missionário, ele fundou várias igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem é induzido ao pecado, que eu não me queime por dentro. Essas eram as experiências de Paulo, que ele estava falando aos coríntios. E lá no final, ele pode dizer: na minha defesa, ninguém esteve comigo, mas Deus nunca me abandonou, me deu forças para que a mensagem fosse plenamente pregada a todos os gentios. Terminou? Vamos àquela experiência que você lembra sempre da serpente na ilha de Malta. Capítulo 28 de Atos, de 1 a 6. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha, vou para ali, né? Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós. Isso foi depois do navio se espedaçar nas pedras, né? Pois Paulo estava sendo levado preso. Pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos e enquanto colocava os gravetos no fogo, uma víbora, uma cobra, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Ela não enrolou, ela deve ter, pelo susto dos habitantes, ela mordeu e ficou agarrada na mão dele. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois tendo sido salvo do mar, vinha preso, o navio se esbagaçou, ninguém se afogou, estava ali na praia, a cobra morde ele. Aí o povo disse: isso é um assassino, um amaldiçoado, porque foi livre do naufrágio e chega aqui salvo, a cobra morde ele. Era o que estava na cabeça do povo. A justiça não lhe permite viver. Paulo, porém, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente, mas, tendo esperado muito tempo, ficaram esperando ele morrer. Vai morrer, vai morrer, vai inchar. Eles conheciam a cobra. Esse vai morrer. Esperaram muito tempo, vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. De quantas situações Deus nos livrou ao longo desse ano? De quantas situações Deus lhe livrou e a mim ao longo desse ano? Yara, quantas viagens? Você faz a conta de quantas viagens você faz ao longo do ano? Pelo menos 2 por dia, né? Indo e vindo. Tá? Se a gente for... Vamos tirar aí os feriados e tal, mas... Daniel, já vou exigir de você. Vamos lá. São 5 dias úteis por semana. 10, né? 10 viagens por semana. Quantas semanas até agora? Não sei. E o ciclo se fechando. E por conta de tudo que ele passou, da presença de Deus ao longo da sua jornada, ele pode confiar e declarar que Deus vai continuar em ação na próxima etapa
da sua jornada. E no verso 18 ele diz: o Senhor, eu passei por tudo isso. E no 18 ele diz: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Ele estava olhando para o reino, ele estava olhando para o céu, ele já estava vendo que a vida estava no final. Disse: eu vou para o céu, e esse Deus que tem me guardado ao longo da jornada, ele garante, ele vai me levar para o reino dele, para o reino celestial. E termina glorificando a Deus: a ele seja a glória para todos sempre. E é nesse contexto que a gente traz para finalizar o texto de Filipenses 4, mas não só o 13, do 11 ao 13, que a gente diz muito o 13, mas esquece de tudo isso. Por que é que Paulo pode dizer isso? Por conta de tudo isso que a gente leu e mais alguma coisa, que eu só selecionei alguns. Paulo vai dizer à igreja de Filipenses que ele ama. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. E ele diz: porque eu aprendi a contentar-me em toda... Contente, no sentido original lá da palavra, quer dizer satisfeito, completo. Não necessariamente pulando de alegria, mas estou satisfeito. Aprendi a estar satisfeito, completo, pleno, seja qual for a situação. E aí ele vai dizer: pode passar. Sei o que é passar necessidade. Talvez ao longo dessa jornada você teve, eu tive alguns momentos de aperto. Aperto financeiro, o armário não estava tão cheio como você queria, faltou uma coisa, faltou outra, aquele aperto, as contas para pagar, e teve que ajustar. Esse mês eu não vou pagar isso, não posso pagar, como é que eu vou ser no próximo? Mas a gente aprende. Deus ensina. Quando a gente tem a cabeça e o ouvido de ouvir o Espírito Santo, ele diz: faça assim, vá por aqui, né? Lá em casa essa cabeça é mais da mulher, eu sou mais agoniado, né? Mas ela fica ali: não, por aqui, por ali. Então, mas eu não disse: não, esse mês não vai dar para isso, vai ter que ir para cá, e depois se espera e paga o outro, deixa chegar o dia, basta cada dia o seu mal. Não, mas e o dia 15? Dia 15 ainda falta 15 dias. Vamos hoje. Vamos viver hoje. Hoje, tempo para hoje. Vamos resolver hoje. Deixa o dia 15 chegar. Deus proverá. No monte do Senhor se proverá. E Paulo dizia: porque eu passei necessidade, eu aprendi a passar necessidade. Sei também o que é ter fartura. Não foram e não serão 365 dias de necessidade, não é? Nunca são 365 dias de necessidade. Nós temos dias de fartura, meses mais folgados, mas tem o início do ano que o bicho pega, né? Vem o IPTU, vem o material escolar para quem ainda está com o menino na escola, vem o fardamento, vem a matrícula. Bertinho, ele vai entrar ainda. Não queria provocar, mas é isso mesmo. Tem meses de fartura e meses de necessidade ou de aperto, gente. E Paulo diz: eu aprendi. Aprendi também a passar por toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, de barriga cheia, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí no 13, ele diz o quê? Esse é o contexto, certo, gente? Essa igreja é madura e já aprendeu isso, né? Quando alguém estiver dizendo: tudo posso naquele que me fortalece, leia o que vem antes. Paulo está dizendo, traduzindo com mais palavras, ele diz assim: eu passei por tudo isso, a vida me ensinou, as experiências me ensinaram. Então hoje, porque eu estou aqui, porque eu cheguei nesse dia, porque o ano está terminando e eu passei por essas experiências, eu posso dizer: tudo posso passar por tudo isso, ou pude passar por tudo isso, porque Deus
é a minha força. É Deus quem me fortalece. Não estou dizendo que não é para você estudar, nem se preparar, nem fazer concurso, né? Mas a gente chega, principalmente quando a gente chega em determinada fase da vida, você vai olhando assim, eu não estou mais em fase de perder tempo. Tem uma fase do jovem que eu até aconselho, meu filho, encha seu currículo. Você tem que ter um currículo vasto, porque a vaga que abrir, você está lá. Então você sabe fazer isso, está aqui no meu currículo, já fiz curso disso e tal. Mas tem uma fase da vida, já com 55, com 60, não dá para estar entrando num curso universitário que tem 5 anos de duração, sem objetivo. Para quê? O que é que eu vou usar isso? Por exemplo, hoje, eu já tive vontade de fazer um curso de Direito. Hoje, não me interessa. Para mim é perda de tempo. Não dá mais, pela Bíblia, eu já estou mais para lá do que para cá, gente. Eu estou caminhando pelo caminho de todos os homens. Eu estou caminhando para a morte e para o céu. Então não dá para eu gastar 5 anos da minha vida fazendo direito, se eu não vou advogar, se eu não vou ser promotor, se eu não vou ser juiz, porque para ser juiz tem que estudar mais 10 anos. Não dá, eu sou pastor. Então é o curso que tem a ver com Bíblia, com coisa que eu vou usar cuidando de gente, ou então vamos tocando a vida. Então revise prioridades. Não gaste tempo e às vezes recurso, dinheiro, energia, com o que você não vai usar. E no final, perceba a ação de Deus em todas as etapas de sua jornada, para ser grato, pela motivação certa. Deus, obrigado pelo livramento, pela força, por tudo que o Senhor fez para mim, que me permitiu cumprir a missão prioritária da minha vida. Você entendeu tudo?